Boa noite, Nazaré. Deus abençoe sua vida. Olha que bênção. Renato, glória a Deus. É a palavra que alimenta a nossa fé. É verdade, irmã Rosa, né? É verdade, é a palavra que nos alimenta, que nos fortalece a continuar caminhando, né? Porque mesmo que o dia foi difícil, mas Deus ele nos dá força e ânimo para não abaixarmos a cabeça, né? Para não ouvirmos as vozes que vêm na nossa mente dizendo desista, né? Então a palavra de Deus ele tem esse poder de alimento para que a gente possa prosseguir e continuar essa caminhada da fé. A mensagem que a gente vai ler hoje está no livro Isaías, capítulo 38. A mensagem que a gente vai ler hoje, que eu vou ler para você hoje, está na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no capítulo 38. Livro de Isaías, no capítulo 38. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, eu gostaria que você pegasse ela em mãos, né? Para você acompanhar junto comigo, para que você possa entender e aceitar de forma mais rápida que a palavra que eu estou pregando está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na Bíblia de todos. Tá aqui, ó. Isaías, no capítulo 38. Pois a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Preciso muito ouvir a voz de Deus através da palavra que é pregada. Que bênção. Que bênção. A gente poder saber que a gente está ajudando pessoas, né? A gente saber que as lives não tem sido em vão. A verdade é essa. Então a gente fica muito feliz em saber que Deus ele está tocando nas pessoas e ajudando, né? Através dessa live de alguma forma. E a forma que Deus ele colocou no meu coração que eu possa ajudar as pessoas é trazendo o verdadeiro evangelho. Aonde eu faço a live, abro a Bíblia e não leio para você um versículo separado, não. Porque às vezes se eu ler um versículo separado, você vai ou tomar posse, ou então você vai falar, mas por que eu não entendi? Então por isso que eu gosto de trazer o capítulo inteiro, para que você não saia nem com dúvida, mas que você possa ter certeza que quem falou com você foi o próprio Deus. Mas e o Senhor, pastor? Eu só sou usado, porque se Deus não estiver, não sai nada. Não tem live, não tem vida, não tem saúde, não tem nada. Então Deus é quem faz tudo. Livro de Isaías, capítulo 38, no versículo 1. O título da mensagem que eu vou ler para vocês diz assim, a palavra de Deus. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha aí, gente. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então aqui Deus está falando de uma pessoa que estava doente, e essa pessoa era Ezequias, mas Deus fala que essa pessoa que estava doente teve uma cura maravilhosa. E a minha fé é que Deus ele vai trazer curas maravilhosas hoje através desta live. Pode ser para você, ou então pode ser para um familiar seu, tudo é pela fé. Amém, gente? E diz assim no versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero que você preste muita atenção hoje nessa mensagem comigo, porque eu acredito assim, essa mensagem você já ouviu ela várias vezes, muitas vezes na sua vida. É uma mensagem muito conhecida. Mas eu quero que você entenda que Ezequias ele adoeceu de uma enfermidade que não tinha cura para os médicos. E além de não ter cura para os médicos, Deus mandou o profeta Isaías e até Ezequias, que era o que estava doente, e dizer para ele que era para ele colocar a casa dele em ordem. Porque ele não ia viver mais, ele ia morrer com aquela enfermidade. Então entenda,
Para os médicos, não tinha solução. E Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele colocar tudo em ordem, que de fato, aquela doença era para a morte. Era para a morte. Por que, pastor, aquela doença era para a morte? Eu quero que você entenda, antes de eu dar continuidade a essa mensagem, a Bíblia fala que Deus ele curou um cego, né? Onde os discípulos perguntaram para ele, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? E lembra quando Jesus ele falou assim, ó, nenhum deles pecaram, nem ele, nem os pais. Mas o que está acontecendo aqui é para que o nome do meu Pai seja glorificado, através do milagre. Mas aqui você está vendo Deus mandando o profeta Isaías chegar até Ezequias e falar para ele, prepare tudo o que você tem, porque essa doença não vai ser para que o meu nome seja exaltado. Essa doença vai ser para a morte. E olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus. Por isso que eu estou dando o exemplo daquela mensagem que Jesus falou. E olha no versículo 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Agora escuta isso. Uma coisa é ele ser desenganado pelo médico e ele orar a Deus. Outra coisa é o profeta que é usado por Deus levar uma mensagem de Deus e ele ouvir, receber e ainda orar. E ainda orar. Porque em tudo nós temos que orar a Deus. Porque ontem foi pregado assim. Não importa a situação, não importa a palavra que falaram contra você, não importa. Se você está feliz, glória a Deus. Se você passou uma situação que você está triste, fale com Deus. Mas em tudo fale a Deus. Fale com Deus. Ezequias estava doente, eu tenho a certeza. Ele procurou o médico. E o médico desenganou ele. Eu não posso fazer nada. E ele orou a Deus pedindo um milagre, uma resposta, como todos nós fazemos. Mas quando ele orou a Deus, né? Eu tenho a certeza que ele orou. Ele recebeu na porta da casa dele o profeta Isaías. Imagina isso. Imagina isso. Você no lugar de Ezequias recebeu uma notícia do médico. Olha, você está desenganado. Porque para ele saber que aquela doença era uma doença para a morte, ele não ficou ali esperando. Ele foi nos médicos. Que a gente tem que fazer isso. Enquanto o médico desengana a gente vai lá e coloca aos pés de Deus. Senhor, está aqui minha situação. O médico não pode fazer nada. Mas a minha fé é que meu Deus pode fazer. Eu tenho certeza que Ezequias fez isso. Então imagina Ezequias orando a Deus porque o médico desenganou ele. E quando ele termina de orar, imagina isso. Na porta dele, ele ouve batendo. Ele abre, quem está lá? O profeta. Um homem de Deus que é usado por Deus para levar uma mensagem para ele. E ele diz, qual é a mensagem, homem de Deus? A mensagem é essa. Põe a sua casa em ordem. Porque você morrerá com essa enfermidade. E quando ele recebeu essa notícia, o que ele fez, pastor? A mesma coisa que todos fazem. Eu vou apresentar para Deus. E ele fez isso. E olha o que diz no versículo 3. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade. Olha a oração de Ezequias depois de ter recebido a notícia através do profeta Isaías. Deus que mandou o profeta lá. O profeta só estava repetindo a palavra que Deus mandou ele falar para Ezequias. Mas quando ele ouviu, ele orou a Deus. E a oração dele foi essa, Senhor, eu te peço uma coisa, lembre. Ezequias pediu, Senhor, eu só te peço uma coisa, lembre que eu andei diante de ti com fidelidade. E olha mais, e com inteireza de coração. E fiz o que é reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, quando ele recebeu a notícia, quando nós também recebemos notícias na nossa vida, que às vezes a gente não está preparado para receber, porque eu tenho a certeza que Ezequias também não estava esperando essa resposta. Ele não estava esperando essa resposta. Mas quando a resposta veio, como veio para você,
Não sei se foi um médico, não sei se foi advogado, não sei se foi o seu marido, não sei se foi sua esposa, não sei se foi o seu noivo, a sua noiva, seu filho. Eu não sei qual é a situação que você está. Mas eu digo para você, não importa qual você esteja. Porque Ezequias, ele estava numa situação que Deus, ele falou. E se Deus falou, a última palavra é dele. E ele orou a Deus, pedindo para que Deus lembrasse. E às vezes a gente vive hoje numa geração que as pessoas dizem que não vale a pena ser fiel a Deus. Nós vivemos, vou repetir, nós vivemos em uma geração em que as pessoas dizem que não vale a pena andar diante de Deus com fidelidade. As pessoas dizem que não adianta ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer bem aos outros, ao próximo. Nós vivemos nessa geração. Mas a pergunta é, será que vale a pena andar diante de Deus com fidelidade, com inteireza de coração? Ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta? Será? E eu vou mostrar para você na Bíblia se vale a pena ou não. Porque aqui você está vendo um homem que recebeu a palavra de Deus. Mas ele pediu para Deus, lembre, Senhor, eu só te peço isso. Ele não pediu nada, ele não pediu nada. Ele não pediu cura, ele não pediu nada. Ele só pediu para Deus, lembre, Senhor, eu te peço. Que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e fiz o que é reto aos teus olhos. E depois disso, o que ele fez, pastor? Ele chorou muito. Ele chorou muito. E olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei a esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então, um sinal de Deus para ele, que aquilo que Deus falou ia acontecer, era que Deus ia guardar, ia livrar toda aquela cidade da mão dos inimigos. Para você entender como Deus, ele conhece você e ele sabe aquilo que você precisa, sem mesmo você pedir para ele. Mas você sabe o que Deus ele espera de nós? Não é que você só dobra o seu joelho e fala assim para Deus, Senhor, eu estou doente e quero ser curado. Não é só isso. Deus, a porta está fechada e eu quero que o Senhor abra ela porque eu sei que o Senhor tem força. Não é só isso que Deus quer. Você tem que entender que Deus ele quer muito mais. A Bíblia fala que o povo sofre, né? A Bíblia fala que o povo pede e pede mal, né? Perdão, a Bíblia fala assim, que o povo pede e ainda pede mal. Porque não sabe pedir. Não sabe fazer a oração. Não sabe. Você está vendo aqui um homem que estava doente. E a doença dele era grave, para a morte. Um homem que foi desenganado pelos homens. E um homem também que o próprio Deus mandou o profeta Isaías para falar para ele, filho, arruma todas as suas coisas, que essa doença é para a morte. Então ele ouviu isso do médico e do próprio Deus, que ele não ia viver mais, aquela doença ali era para a morte. Mas ele fez uma oração que eu quero que você entenda. Você não vê Ezequias pedindo para Deus ser curado. Você não vê. Mas você sabe o que Ezequias mostrou para Deus? É que a oração que ele fez era verdadeira. Que todas as palavras que saíram da boca dele era verdade. Porque Ezequias, quando ele abriu a boca dele para falar, Senhor, tudo bem? Sim, Senhor. Quem sou eu, né? Para mudar uma ordem de ti?
Quem sou eu, né? Se o Senhor falou, a tua palavra não volta atrás. Mas eu só peço ao Senhor uma coisa, Deus. Lembra, por favor, que eu andei diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração. Eu fiz o que era reto diante dos teus olhos. Enquanto ele orou dessa forma, Deus viu aquilo que ele quer ver em nós, que é sinceridade. Porque não adianta, hoje nós oramos assim, Deus, se o Senhor fizer, eu prometo que vou fazer isso, isso e isso. Ei, Deus não quer isso de você. Deus, ele quer que você ore dizendo, Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sou pequeno, mas o Senhor tem visto a luta que eu tenho enfrentado dia após dia para fazer que a tua palavra venha se cumprir sobre a minha vida. O Senhor tem visto a luta que eu tenho me esforçado para abandonar tudo aquilo que agrada a minha carne, tudo aquilo que é a vontade do mundo. O Senhor tem visto o meu esforço. Então Deus não quer que você faça promessas para frente, porque nem você sabe que você vai cumprir, porque o amanhã pertence a Deus. Mas você sabe o que Deus ele quer? É o que o mundo diz que não vale a pena. Andar diante de Deus com fidelidade, ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que quer o bem para as outras. Mas você vê as pessoas dizendo assim, ó, um dia eu vou ser, um dia eu vou fazer, um dia quem sabe, um dia. Como se você fosse o dono do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então Ezequias, ele falou para Deus, Senhor, eu te peço, lembre. Você não está vendo aqui Ezequias falando assim, Deus, se o Senhor me curar, a partir de hoje eu vou abandonar o vício, eu vou abandonar a vida errada, eu vou abandonar a prostituição, eu vou parar de mentir, eu vou descer nas águas, eu vou batizar, a partir de hoje eu vou tomar santo. Não, você não vê ele fazendo isso. Você vê Ezequias pedindo a Deus, lembre. Lembrar do quê? Daquilo que eu fiz, Senhor, lá atrás. Eu andei diante de ti com fidelidade, eu fui uma pessoa verdadeira com o Senhor. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. Fui uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa obediente. Então escuta o que Deus ele quer que você faça. Acrescenta na sua vida o que você está recebendo hoje, gente. Porque, entenda, é muito fácil você falar. Eu fico imaginando, né? Uma vez eu sofri com a questão de água, né? Eu era uma pessoa que não bebia muita água e sofri muito com a questão de pedra no rim, esse negócio. Sofri muito com esse negócio. Aí, depois que eu sofri com a pedra no rim, eu falei, agora eu vou beber água. Olha, você vê, agora. Então, você vê, eu estou dando para você um exemplo do que aconteceu comigo para você entender o que acontece com a gente. O que acontece com a gente. Então, antes eu não bebia água, mas depois que eu sofri, eu falei, o quê? Eu vou beber água toda hora. O ser humano é assim. Então, às vezes, a gente acha que é mais fácil. Então, por isso que vale a pena andar diante de Deus com fidelidade. Pastor, minha vida está tudo abençoada. Anda diante de Deus com fidelidade. Pastor, minha saúde está uma bênção. Anda diante de Deus com fidelidade. Por quê? Não adianta você sofrer para depois você querer fazer promessa para Deus, não. Porque o amanhã pertence a Deus. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O homem faz promessa querendo alguma coisa em troca, mas não quer dizer que ele vai cumprir o que ele falou. Então a gente pode enganar nós mesmos, mas Deus a gente nunca vai enganar. Então essa mensagem é para você entender. Ezequias ele foi curado. Ele foi desenganado pelos homens e foi desenganado pelo profeta, que foi enviado por Deus para dizer, essa doença é para a morte. Prepara tudo o que você tem que preparar, porque você vai morrer. Certamente morrerás. E quando ele ouviu aquilo, ele falou, tudo bem. Dobrou o joelhinho dele e falou com Deus. Perdão, né? Dobrou não, estava deitado na cama. Estava deitado na cama, porque estava doente, estava deitado na cama. Ele orou a Deus aonde ele estava ali e falou, Senhor, te peço só uma coisa. Lembre. Agora imagine uma pessoa que estiver numa situação. É por isso que vale a pena a gente andar diante de Deus com fidelidade. Por que eu digo isso para você? Imagina, eu só estou pedindo para você só imaginar. Não estou dizendo que vai acontecer com você, não. Mas imagina aí. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou servir a Deus depois que eu tiver velho. Eu vou descer nas águas depois que eu já tiver vivido tudo que o mundo tem para oferecer. Imagina a pessoa com esse pensamento.
Aí daqui a pouco, imagina, tudo bem que a pessoa fala assim, não, depois de velho eu vou servir a Deus, depois de velho eu vou buscar Deus, vou fazer as coisas boas. Imagina isso. Aí imagina, a pessoa vai e chega até na idade que ela falou de ser velho. Aí vai para uma cama da vida. Aí imagina essa pessoa fazendo essa oração aqui, ó. Imagina, a pessoa que viveu a vida dela. Pastor errado, faz o que você quiser, a vida é sua. Mas escuta. Aí a pessoa viveu a vida dela inteirinha lá fora. Aí ela vai e cai numa enfermidade. Vai no médico. O médico não resolve. Aí ela vai falar com quem? Com Deus. Aí sabe o que a pessoa vai falar com Deus? Deus, imagine você fazendo a oração de Ezequias. Senhor, eu te peço, lembre. Aí quando você falar assim, lembre, você não vai saber nem do que lembrar, porque nem você sabe o que você fez. E se você for tentar lembrar o que você fez em vida, você não vai querer lembrar. Porque você sabe, não tem como você esconder da sua consciência. Não tem como você enganar a sua mente. Imagina você falando para Deus, Senhor, lembra? Aí você vai parar um pouco e vai lembrar. Lembrar do quê mesmo, hein? Ah, não, que eu bebi, que eu usei droga, que eu prostituí, que eu menti, que eu fiz tudo que não presta lá fora, que eu fiz todas as vontades da minha carne, que eu fiz toda a vontade. Imagina a pessoa pedindo Deus para lembrar disso aí. Então, por isso que eu digo para vocês, gente, vale a pena andar diante de Deus com fidelidade. Pastor, mas eu quero servir Deus depois de velho. Que Deus abençoe, que você tenha vida até lá. Que Deus te abençoe. Mas, e se caso acontecer? Porque ninguém está imune a nada, não. Nós dependemos da proteção de Deus. Deus livra, a gente sabe que Ele livra. Mas Ele tem poder de livrar a gente, lembra? De Sadraque, Mesaque e Abednego? Pastor, Deus podia livrar os meninos da fornalha, fazer uma chuva vir apagar o fogo? Podia. Pastor, Deus podia mandar um vento, igual mandou o vento que a Bíblia fala que partiu o mar vermelho, ir lá e soprar e apagar o fogo da fornalha? Podia. Deus podia fazer. Mas tem situações que Deus ele vai permitir você estar dentro da fornalha. E dentro da fornalha ele vai te livrar. Então Deus ele faz da forma que Ele quer. A questão é, você tem que pensar agora, através dessa mensagem, será que vale a pena andar diante de Deus com fidelidade? Porque o mundo hoje acha que não. O mundo acha que não. Ah, não, eu sou novo, eu tenho que curtir minha vida, eu tenho que fazer o que não... Todas as coisas... Isso, pensa o que você quiser. Mas a questão é, na hora que você precisar, e na hora que você for desenganado pelos médicos, a sua família ou seu familiar, você vai orar a quem? Porque tem pessoas que ela fala assim, pastor, não sei orar. A questão não é saber orar. A pessoa não sabe aquilo que ela vai falar com Deus. Porque não tem o que falar. Porque se a pessoa for abrir a boca para falar, a pessoa só vai falar coisas ruins que ela não fez, que ela fez. O que Deus ele quer que venhamos aprender com Deus. Nós temos que aprender com Deus. Nós temos que aprender com Deus. E o que Deus está te ensinando hoje é isso. Eu estou mostrando para você no livro de Isaías, capítulo 38, que Ezequias, mesmo sendo desenganado pelos homens, mesmo um profeta indo lá na casa dele, enviado por Deus, ele orou a Deus e falou, Senhor, eu te peço só uma coisa, lembre. Lembrar de quê, filhinho? Que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração e fiz o que é reto diante dos teus olhos. Ezequias em nenhum momento pediu Deus, Senhor, lembra de mim e me cura. Lembra de mim e faz isso. Porque ele poderia pedir Deus para... Ô Senhor, lembra de mim, tá? E Deus poderia levar ele e salvar. Pronto. Levaria ele e salvaria a alma dele. Ele não pediu cura. Mas Deus ele falou assim pro profeta. O mesmo profeta que Deus mandou ir lá na casa dele e falar assim, ó, essa doença é para a morte. Foi o mesmo profeta que Deus falou assim, ó, Isaías, volta lá em Ezequias e fala para ele assim, ó, eu ouvi a sua oração. Olha isso, gente. Você vê, Deus ouviu a oração dele e em nenhum momento ele pediu para ser curado. Mas Deus falou assim, ó, eu ouvi a sua oração, filho. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, em qualquer momento ali, naquele momento que o profeta foi ali, ele ia morrer ali naquele momento. Poderia ser 1 dia, 2 dias, mas ali seria bem rápido. Mas Deus acrescentou para ele 15 anos de vida. Quem é que faz isso, gente?
Eu quero ver qual é o médico que vai fazer isso por você. Eu quero ver qual é o amigo que vai tá falando para você hoje assim, ó, não, você tem que curtir sua vida porque você é novo, você é nova. Isso. Eu quero ver se esse amigo que tá pedindo para falando para você essas coisas, se ele tem poder para acrescentar alguma coisa na sua vida. E essa pessoa que está dizendo para você viver a sua vida, se acontecer alguma coisa com você, sabe o que ela vai fazer? Só ou ele vai fazer? Só lamentar. Só isso. Mas Deus não. Se o médico desenganar você, ele te cura. Se o médico falar para você assim, você só tem 6 meses de vida, Deus fala assim, eu quero ver. Você pode falar por aquilo que você estudou, mas eu vou mostrar para você que quando eu quero que alguém viva, essa pessoa vai viver. E Deus acrescentou para ele 15 anos de vida. 15 anos de vida. Essa mensagem é para você entender a grandeza do seu Deus, gente. O quanto o seu Deus é grande, o quanto o seu Deus é poderoso, o quanto o seu Deus é fiel. Então, eu estou dizendo para vocês hoje que a nossa oração para Deus sempre é assim. Deus, perdoa as minhas falhas, as minhas iniquidades. Senhor, apresenta o meu dia, agradeço pelo dia, agradeço pelo trabalho, agradeço pelo meu filho estar aqui. A gente fala muito isso, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente fala assim, Deus, faz a minha vida tal coisa, porque se o Senhor fizer, eu vou ser fiel, se o Senhor fizer, eu vou para a igreja, se o Senhor fizer, eu vou virar crente, se o Senhor fizer, eu vou abandonar o cigarro, se o Senhor fizer, um monte de promessa. A pessoa faz promessa pro dia de amanhã, a pessoa nem sabe se vai estar viva amanhã, nem sabe. O amanhã pertence a Deus, gente. Mas sabe o que Deus ele quer que você faça? É que você muda suas atitudes hoje. Para que se caso, eu estou dizendo, se caso aconteça alguma coisa, você vai poder falar para Deus, Senhor, lembre que eu estou me esforçando, Deus. Eu ouvi a tua palavra, eu acreditei no teu evangelho, eu vivo a fé, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha vida, eu sei que o Senhor vai fazer, mas o Senhor está vendo o meu esforço. Você vai falar para Deus, Senhor, lembra quando o Senhor falou comigo? Você vai poder falar com Deus. Lembra quando o Senhor falou comigo que o Senhor vai fazer e eu abandonei? Você vai falar para Deus aquilo que você fez, não aquilo que você vai fazer ainda não. Porque aquilo que você vai fazer você nem sabe. Mas a atitude que Deus quer que você tome é hoje, é agora. Não é amanhã não. Amanhã eu falo, amanhã, como assim amanhã? Como assim amanhã? Como assim? Então o ser humano ele é muito egoísta nessa situação. Ele quer fazer promessas para Deus para um dia que ele nem sabe que existe. Porque ele sabe, ele faz promessa para o amanhã, porque o amanhã ele pode driblar, né? Se caso ele chegar. Ah, não, aconteceu um milagre, mas não vou fazer, não. Coração enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. É por isso que ele fica fazendo promessa para o dia de amanhã. Porque se ele for determinar hoje, ele tem que fazer agora. Então, se você tem que fazer alguma coisa para Deus, faça hoje. Faça hoje. Se você tem algo para resolver, resolva hoje. Se você quer abandonar alguma coisa, abandona hoje. Se você quer tirar alguma coisa da sua vida para agradar a Deus, tira hoje. Não é amanhã, não. O amanhã pode ser tarde demais. Lembre disso. O amanhã pode ser tarde demais. E Deus está te dando a oportunidade hoje. E não tem como a gente falar assim, olha, eu não tive a oportunidade. Mentira. Deus está te dando a oportunidade. Mas você quis tentar dar uma driblada no amanhã. Amanhã eu faço. Aí amanhã é tarde demais. Então absorve essa palavra. Abraça essa palavra que eu estou pregando hoje para você assim, ó, de todo o seu coração. Abraça ela. Abraça ela. Mas abraça com fé. Recebe com fé. E fala para Deus, meu Deus, eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu não vou fazer promessas pro dia de amanhã, não. Eu vou mudar é hoje. Porque eu preciso de hoje. Eu preciso de Deus é hoje. Eu preciso do perdão hoje. Eu preciso me arrepender hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Então você tem que tomar essa atitude. E novamente eu vou dizer para você, não é por falta de oportunidade. Porque todos estamos tendo a mesma oportunidade. Todos estão tendo a mesma oportunidade. E você não está aqui por acaso, tá? Você não caiu aqui de paraquedas por acaso nessa live, não. Você está aqui porque Deus te ama. E por Deus te amar, Ele tem um propósito para realizar na sua vida. Mas esse propósito só vai realizar no momento que você abrir o seu coração e aceitar
aquilo que Deus está direcionando você hoje. Recebe essa palavra, porque essa palavra é que move a mão de Deus para a sua vida. Essa palavra, essa é a fé, né, que move montanhas. Deus, ele quer te honrar. Aceita essa palavra, porque Deus está honrando a sua fé hoje. Amém, gente? Então, o que nós aprendemos com Deus hoje foi isso. Não faz promessa para amanhã, não. O coração do homem é muito enganoso, gente. Quando fala enganoso, é mentiroso mesmo. Vou reforçar aqui, vou traduzir o máximo que eu puder essa palavra. O coração do homem é mentiroso. É mentiroso. Ele fala uma coisa hoje e amanhã ele não faz. Quando Deus ele fala assim, ó, tem um versículo que fala, né? Deus ele, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por que Deus ele fala que Deus não é homem que minta? Imagina por quê que ele fala que ele não é homem, que Deus não é homem para que minta. Você acha por que Deus falou isso? E nem filho do homem para que se arrependa. Por que Deus falou isso? Porque o homem fala e não faz. O homem fala e volta atrás com a palavra. Então o ser humano, ele é assim. Eu vou dizer para você, você é o mais claro possível. O ser humano, quando ele está sentindo dor, ele faz 1 milhão de promessas na hora que ele está sentindo dor. Depois que a dor vai embora, meu irmão, ele até esquece daquilo que ele falou. Ele promete uma coisa que ele não vai fazer. Mas, pastor, então por que ele prometeu, então? Porque ele estava sentindo dor. Porque ele está perdendo alguma coisa. Porque alguma coisa está dando errado. Então ele promete, ele faz juras, ele faz 1 milhão de promessas. Mas não quer dizer que ele vai cumprir. É por isso que Deus fala, Deus não é homem para que minta. Porque o homem mente. E não é filho do homem para que volte atrás com a sua palavra. Porque o homem volta atrás com a sua palavra. Ele fala uma coisa hoje e amanhã ele não faz. Ele não faz. Ele não faz. Então Deus ele quer que você acrescente isso na sua vida. O que Deus quer que eu acrescento? A atitude que Deus espera de mim é hoje, não é amanhã. Então eu não vou ser esse homem que fala uma coisa e não cumpre. Eu não vou ser essa pessoa que fala e volta atrás. Por quê? Eu vou fazer hoje. Eu vou fazer agora. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer hoje para o meu Deus. O que eu tenho que mudar, eu vou mudar hoje para o meu Deus. E Deus vai me honrar e vai honrar minha fé. Amém, gente? Você que recebe essa palavra hoje na sua vida, eu gostaria que você pensasse todo o seu coração. O seu Deus te conhece, gente. Pensa nisso agora, você agora e Deus. Eu vou até falar para você como eu fiz ontem. Se você quiser fechar os seus olhos, feche os olhos e só ouve o que eu vou falar para você. Só ouve. E você vai orar a Deus assim, falando assim, Deus, eu não quero mentir. Eu não quero voltar atrás com as minhas palavras. Eu quero ser sincero. Eu quero ser fiel. Eu quero ser obediente. Eu quero te amar. E lembre que Deus, ele conhece você. A Bíblia diz que Deus, ele cuida dos pássaros. E nós somos muito mais que os pássaros. E Deus cuida deles. E ele vai cuidar de nós. O que quer dizer isso, pastor? É que Deus, ele conhece a sua vida. Ele sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, por isso que você ouviu hoje Ezequias recebendo a notícia e orando a Deus e falando, Senhor, tudo bem, mas eu só peço, Senhor, lembre de mim que eu andei diante de ti com fidelidade. A questão nossa é a gente pensar um pouco. Se nós estivéssemos na mesma situação que Ezequias estava, e se nós fizéssemos essa oração para Deus e falasse para ele, Senhor, lembra que eu andei diante de ti com fidelidade? Será que Deus ia ver verdade em nós? Será que Deus ia ver fidelidade em nós? Será que aquilo que sai da nossa boca seria verdade? Ou não seria só um desespero, ou um medo de morte, ou um medo de perca, ou juras que a gente estava jurando porque precisaríamos de alguma coisa imediata? Será que não seria isso? Porque quando Deus viu verdade em Ezequias, Deus mandou o profeta voltar e falar, eu vou acrescentar 15 anos para você. Então Deus, ele conhece o nosso coração. Não dá para mentir para Deus. Então nós temos que ser sinceros, verdadeiros. E sendo verdadeiros, Deus, ele vai honrar a nossa fé e vai nos abençoar. Essa é a fé que Deus ele quer ver em você. Você que recebe essa palavra, abra sua boca agora onde você estiver, né? Não precisa gritar não, baixinho.
Fala você e Deus, Senhor, recebo essa palavra na minha vida hoje e no meu coração. A partir de hoje vai ser tudo diferente. Depois de você falar isso para você, eu gostaria que você digitasse aqui nos comentários assim, ó. Deus, a partir de hoje, tudo será diferente. Eu quero que você digita nos comentários, porque quando você digita, é a única forma de eu poder te ouvir. É quando você digita, quando você escreve aqui nos comentários. Você vai colocar, Senhor, a partir de hoje, pode colocar meu Deus, mas coloca, a partir de hoje, tudo será diferente na minha vida. Isso, como a missionária escreveu ali, ó. Pode digitar dessa forma, Deus, a partir de hoje, tudo será diferente na minha vida. Mas digita com fé, gente. Não digita por escrever, não. Porque você determinou com você mesmo e agora você vai digitar para me ler. Pastor, mas por que o senhor gosta de ler, ver se a gente aceitou, se a gente está recebendo? Porque eu não consigo ver vocês. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver nem ouvir. Mas vocês conseguem me ver e me ouvir. Mas, pastor, o senhor consegue me ouvir só se você escrever. Mas, pastor, por que o senhor quer que eu escreva? Para que eu possa ver e entender que a palavra que eu estou pregando está surgindo efeito na sua vida. Porque é aquilo que nos traz ânimo para continuar fazendo as lives. É saber que Deus está mudando a sua vida. Que você está aceitando a palavra. Que você está aceitando o evangelho. É isso que nos proporciona essa vontade, né, de fazer todos os dias as lives. Como a gente está fazendo aqui todos os dias às 10 horas da noite. Estou vendo aqui os comentários aqui. Olha a irmã Luciana. Olha. A partir de hoje tudo será diferente na minha vida. Amém. Olha a irmã Jusileide, né? Jusineide também. Sou legal também, colocou aqui. A irmã Rosa também colocou aqui, ó. Tudo vai ser diferente. Olha o Renato também colocou aqui. A Rafaela também colocou. Luciana, né? Ivaneia. Olha que bênção. Tudo vai ser diferente, gente. Na nossa vida a partir de hoje. Você crê que tudo vai ser diferente? Tudo vai ser diferente, gente, a partir de hoje. Porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. É luz. É luz.